Bom, vamos para o nosso primeiro bate-papo dessa tarde? E será, gente, sobre ansiedade infantil. E a nossa convidada é a neuropsicóloga, né, Luzia Raimundo. E ela está aqui para tirar nossas dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente no 4599254747. Boa tarde, Luzia. Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Vamos falar aí de ansiedade, mas uma ansiedade diferente, infantil. Luzia, o que pode causar essa ansiedade infantil? Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. E falar desse tema é muito bacana, porque a gente viu aí recentemente o filme que foi lançado, né? E isso gerou muitas expectativas nas pessoas, todo mundo está falando sobre isso. Então, a gente fala assim que o filme retratou muito bem, né? O Divertidamente 2, os sintomas de ansiedade. Mas nem sempre no dia a dia dessa forma, né? Então, quando a gente vê uma criança tendo sintomas de ansiedade, nem sempre vai ser daquele jeito clássico como apareceu lá no filme. Então, as crianças elas podem ter muitos medos, dificuldade de enfrentar situações sociais, alguns sintomas físicos também, né, Mauro? Taquicardia, falta de ar, o medo de enfrentar situações, insônia, dificuldade de se alimentar. Então, é uma questão um pouco mais ampla, né? Mas, Luzia, e como que é feito esse diagnóstico da ansiedade em crianças? Como que é feito esse trabalho? Ah, sim. Então é fundamental que as crianças passem por esse processo, né? Quando está em um processo patológico, mesmo que já está a nível de doença, a gente passar por um processo avaliativo, né? Uma avaliação psicológica, uma avaliação neuropsicológica. Mas para quando as crianças não têm essa oportunidade, é importante que os pais fiquem atentos, né? Então, quando a ansiedade começar a impactar no dia a dia, quando ela começar a ficar assim um pouco mais grave e impactar no dia a dia, a criança não saber mais lidar com as situações, é o momento de buscar ajuda, Mauro. Quando começar a interferir, né, no cotidiano da criança. E quais que são os sinais assim que os pais podem ficar atento, né, ansiedade infantil? O que chama atenção ali para dar aquele, opa, alguma coisa está acontecendo aí? Então, o primeiro alerta é os medos, né? Aquele medo demais de lidar com as situações, as fugas das tarefas que antes fazia, dificuldade de enfrentar os problemas sociais, de medo de ir para a escola, falta de ar, taquicardia, o coraçãozinho acelerado, as mãozinhas suadas. Tem crianças que têm terror noturno, insônia, dificuldade também de se alimentar, Mauro. Então, existem muitos sintomas que compõem a ansiedade, né? Isso eu tô falando numa ansiedade que já está num nível maior do que é o esperado. E o que pode ocorrer para dar esse start da ansiedade na criança? O que pode ser discussões em família, alguns problemas na escola? O que pode ocorrer nisso? É bem bacana. Primeiro, eu gosto de alertar, como boa neuropsicóloga que sou, os traços genéticos, né? Então, eu brinco, né, que a frutinha, Mauro, não cai muito longe do pé, né? Então, normalmente, aquela família que já tem um perfil mais ansioso, a tendência da criança ser também é muito grande. Daí tem as questões ambientais que acontecem, né? Igual você falou, problemas familiares, dificuldades escolares, traumas, tudo isso pode causar sintomas ansiosos nas crianças. E como que ocorre o tratamento dessa ansiedade infantil? Como que você trabalha essa parte também, Luzia? É um trabalho bem bacana, Mauro, muito procedimentado. Então, primeiro a gente precisa ensinar a criança sobre o que é ansiedade. Então, a gente vai psicoeducar os sintomas. Fazendo essa psicoeducação dos sintomas, a gente vai ajudar a criança a identificar o que acontece com ela ao longo do dia. Então, ela vai aprender técnicas para fazer os enfrentamentos, técnicas de respiração, técnicas também de análise de pensamento e de enfrentamento também, né? Daí tem vários nomes um pouco mais técnicos assim, mas existe um procedimento dentro da nossa abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, que auxilia as crianças nesses enfrentamentos em geral. Você estava comentando antes lá sobre os pais também, né? Então, pai ansiosos, filhos ansiosos também. Vai vir é uma sequência aí. É uma tendência muito grande, né, Mauro? Pensando nos traços genéticos, né? Como também o ambiente em que convive. Então, a modelação de comportamento, como que os pais lidam com as situações. Então, é uma tendência muito grande. Não é regra, tá, Mauro? Não quer dizer que os pais que sejam ansiosos, as crianças vão ser também, mas existe aí uma porcentagem muito grande disso acontecer, né? E agora, como que os pais, Luzia, eles podem agir durante uma ansiedade infantil? Como controlar
isso aí, ou diante de uma crise ali, como fazer isso? Ah, legal. Em uma crise de ansiedade, a primeira questão é acalmar a criança. Ajudar ela a identificar o que ela está sentindo, tentar acalmar, ajudar ela a respirar, a desfocar do que está acontecendo ali no momento, pensar em outras coisas, né? Então, ter um outro foco. E se persistir esses sintomas, né? Como eu falei, taquicardia, falta de ar, dificuldade para respirar, dificuldade de enfrentar situações, é importante buscar ajuda especializada, né, Mauro? Porque às vezes os pais até têm um bom manejo, mas o tratamento específico é com psicólogo, né? Então é muito importante que procure ajuda especializada. E como controlar então essa ansiedade, Luzia, no dia a dia? É tentar identificar o problema, o que de repente que essa criança fica nervosa, ela fica ansiosa, tentar identificar ali também para ajudar nesse primeiro momento? Claro, a identificação ajuda bastante. Os pais podem fazer muitas coisas com as crianças em casa. E eu gosto muito de falar, né, Mauro, que o tratamento ele também é multiprofissional, né? Então a criança precisa se alimentar bem, a criança precisa ter atividade física em dia, dormir bem, ter uma rotina familiar organizada, né? Então, etapas do dia a dia, tudo muito bem organizadinho. Então, tudo isso pode contribuir muito para que a criança não desenvolva ou aumente ainda mais a ansiedade, porque por mais que nós profissionais fazemos um bom trabalho no tratamento, eu sempre costumo dizer que a família tem que participar desse processo, né? A família é fundamental para que continue também com o tratamento em casa. E tem maneiras de prevenir a ansiedade infantil? Tem algumas coisas que você pode fazer que possa ajudar nisso também? Ah, tem, como eu disse, né? Alimentação saudável, uma boa noite de sono, atividade física, uma vida mais organizada possível, né, Mauro? E eu costumo dizer também que o uso de telas contribui muito para que as crianças desenvolvam transtornos psicológicos, não só falando da ansiedade, mas outros transtornos também. Então, quanto menos o uso de telas, melhor. E o apoio familiar, né? O cuidado, a empatia, o carinho, o afeto, tudo isso ajuda muito. E agora, assim, o que é normal, assim, qual que é a quantidade de ansiedade que é considerada saudável? Que daí já não é um transtorno ali. Legal. Como que é essa parte? É até um mito, né, Mauro, de que a ansiedade, que as pessoas não têm ansiedade, mas todo mundo tem ansiedade porque ela é um sintoma normal como qualquer outro que a gente tem, como medo, como raiva, como alegria. A ansiedade é uma emoção que nós temos. Todos nós temos ansiedade. A diferença é que quando ela está acima do nível esperado, ela se transforma em um transtorno. Quando ela está a nível de transtorno, é a hora que a gente precisa buscar ajuda, quando a gente já não consegue mais lidar com ela, quando já passou daquele limite, né? Então, quando começa a ter interferências e sofrimento no dia a dia. Parar de fazer o que fazia antes, mudar o tipo de comportamento, os enfrentamentos, medo de ir para a escola, medo de socializar, medo de fazer amigo, já não está dormindo direito. Então, quando isso se torna um problema maior, é quando está causando sofrimento na vida da criança. E assim, você percebe, ultimamente, assim, no consultório, muitos pais levando filhos ansiosos, crianças, adolescentes aí, e como que é você lidar com isso e explicar atualmente para um pai que ele tem que tirar um pouco as telas do filho? Quando a gente fala em telas, a gente fala televisores, computadores, notebooks, celulares, essas são as telas ali. Como trabalhar isso? A gente tem que ter muita responsabilidade com essa família, mostrar que enquanto profissional nós estamos ali para apoiar e nunca apontar, né, Mauro, sem julgamento, mas eu tento sempre levar a ciência junto comigo, a ciência e a neurociência, eu levo dados, Mauro, porque é isso que faz com que os pais entendam, além do acolhimento, né, porque se eles buscam a gente para ajudar a tratar a criança, é porque eles confiam em nós. Então, eu sempre costumo dizer que é um trabalho em equipe, que nós sozinhos não podemos fazer muita coisa, né? Então, existe todo um trabalho. Inclusive, tem crianças que precisam de medicação também, Mauro. Eu acabo encaminhando também para os psiquiatras ou neurologistas. Existem casos e casos, tá? Tem caso que precisa, tem caso que não precisa, mas a maior parte é feito um trabalho multiprofissional. Tem criança que precisa de uma nutricionista junto e outras áreas que a gente vê que é importante, né? Não, tem que ver que é um trabalho em equipe ali, como a Luzia falou pra gente. Os pais, a partir dos momentos que os pais entenderam que tá precisando de ajuda, então eles têm que entender que a ajuda tá ali para ajudar. Dependente, vai falar, não, tem que tirar a tela, tem que ter horário para isso, horário para aquilo, horário para o banho, horário para comer, porque alguns pais falam assim, não, mas isso não tem como mudar. Tem, porque não é o certo, né, Luzia? E normalmente essas famílias, quando a criança tem um nível de ansiedade ali, é bem provável que está tendo uma desorganização,
uma dificuldade com a rotina. Existem casos e casos, mas a maior parte está passando por algum sofrimento estrutural familiar, né? E você acha que nas épocas que tem férias escolares isso aumenta mais também? Porque agora a gente está voltando das férias, mas nesse período de férias chega a aumentar? Então, eu acredito que talvez seja até o contrário, sabe? Porque nas férias tem um relaxamento, não tem tanto aquele compromisso ali, né? Eu acredito que a tendência é ficar mais tranquilo nas férias. Talvez na hora que vai enfrentar as situações, voltar às né? aulas. Volta à rotina, aí volta. de acordar cedo, ir para aula, tarefas, os compromissos diários. Aí pode dar uma bugada ali, ó. Sim. Mas, ó, eu vou deixar o Instagram ali, ó, da Luzia na tela. E lá no Instagram dela também, ela dá várias dicas também, falando dos cuidados, a importância de ter essa rotina, dos pais ficarem atentos, dos pais entenderem que estão precisando de ajuda também. Então, isso é muito interessante. Sigam a Luzia ali, ó, lá trocam ideias com elas. De repente, também, se vocês querem ver algum daqueles assuntos que ela aborda lá e trazer aqui para o Ver Mais também, só mandar pra gente. Gratidão. Obrigado, Luzia. Muito obrigada pelo